O nome da história é Isto Também Passará. Certo dia, um poderoso rei, governante de muitos domínios, sentiu-se confuso. Então, chamou seus sábios e disse: Embora não saiba o motivo, algo me impele a procurar alguma coisa que possa equilibrar meu estado de espírito. Algo que me faça alegre quando eu me sentir infeliz e que ao mesmo tempo me faça triste quando eu me sentir feliz. Os sábios, sem entender o que significava aquele pedido, foram pedir conselho a um santo sufi. O sufi, depois de escutar o que os sábios lhe disseram, tirou um anel do dedo e entregou a eles. Deem este anel ao rei. Existe uma mensagem oculta sob a pedra. Mas digam-lhe que há uma condição que deve ser cumprida. A mensagem não deve ser lida apenas por curiosidade, porque então ela perderá o significado. A mensagem está debaixo da pedra, mas é necessário um momento certo na consciência do rei para encontrá-la. Não é uma mensagem morta que ele simplesmente vai abrir e ler, disse o sufi. A condição que tem de ser preenchida é a seguinte: quando tudo estiver perdido, quando o momento for impossível de ser tolerado, quando a confusão for total, quando a agonia for perfeita, quando ele estiver absolutamente indefeso e quando nem ele, nem a mente dele tiver nada mais para fazer, só então deverá abrir a pedra do anel. A mensagem estará ali, complementou o sufi. O rei recebeu o anel e seguiu as instruções do sufi, transmitidas através dos sábios. O rei tinha muitos inimigos na corte. Certo dia, houve uma rebelião e seu castelo foi tomado por seus inimigos. Não lhe restou alternativa a não ser fugir para salvar sua vida. Seus inimigos não teriam piedade dele. Seria certamente morto, se capturado. O país estava perdido, o inimigo estava vitorioso. Apareceram muitos momentos em que ele esteve no limiar de tirar a pedra e ler a mensagem, mas achava que ainda não era o fim. Ainda estou vivo. Mesmo que o reino esteja perdido, posso recuperá-lo. O reino pode ser reconquistado. Os seus inimigos o perseguiram. Ele podia ouvir os barulhos dos cascos dos cavalos ao tocar nas pedras e chegaram cada vez mais perto. Ele continuou fugindo. Os amigos que seguiam com ele foram ficando pelo caminho. Seu cavalo morreu de cansaço e ele passou a correr a pé. Os pés sangraram e, embora sem poder andar mais nem um passo, ele teve que correr sem parar. Ele tinha fome e o inimigo se aproximava cada vez mais. Ele subiu por um caminho entre as pedras e chegou a um ponto sem saída. A trilha terminou. Não havia mais estrada à frente, apenas um abismo. O inimigo estava cada vez mais perto. Não podia voltar, pois o inimigo estava lá e também não podia saltar. O abismo era grande. Ele poderia morrer na queda. Agora parecia não haver mais possibilidades, mas ele ainda esperava pela condição. Ele disse: ainda estou vivo. Talvez o inimigo vá noutra direção. Talvez, se pular nesse abismo, eu não morra. A condição ainda não está preenchida. Então, subitamente, senti que o inimigo estava perto demais. Quando ele decidiu saltar, viu que 2 leões famintos e ferozes chegavam na parte de baixo do abismo e olhavam para ele. Não restava mais tempo. O inimigo estava muito perto e seus últimos momentos simplesmente haviam chegado. Rapidamente ele tirou o anel, abriu e olhou por trás da pedra. Havia uma mensagem que dizia: isto também passará. De súbito, tudo se relaxou. Isto também passará. Aconteceu naturalmente um grande silêncio. O inimigo foi para outra direção, se afastando cada vez mais. Ele então se sentou e descansou. Depois de dormir por um longo tempo, ele acordou e começou a voltar em direção ao castelo. À medida que retornava, ele ia tomando consciência de que seus amigos tinham feito uma contra-revolução. Seus inimigos
haviam sido derrotados. Chegando ao castelo, viu que era novamente o rei. Nos dias que se seguiram, houve um grande júbilo e grandes celebrações. O povo enlouqueceu, dançou nas ruas, iluminados pelas muitas luzes de várias cores dos fogos de artifício. O rei estava se sentindo muito excitado e muito feliz. Seu coração batia tão rápido que ele pensava que poderia morrer de tanta felicidade. De repente, se lembrou do anel, abriu e olhou. Lá estava a frase: "Isto também passará." E ele relaxou. História Sufi.